Olá pessoal, boa tarde, espero que todos estejam bem, na medida do possível. E hoje eu voltei aqui para falar um pouquinho sobre a reforma administrativa que acabou de ser apresentada pelo governo federal por intermédio de uma proposta de emenda à Constituição. Além da apresentação dessa proposta de emenda, o governo também fez uma apresentação no canal do YouTube do Ministério da Economia, trazendo todas as modificações que ele pretende implementar no que se refere ao direito de servidores públicos. Bom, essa proposta de emenda à Constituição é apenas o ingrediente da primeira fase da reforma administrativa, que terá ainda outras duas fases. Fases que se referem à apresentação de projetos de lei de alteração orçamentária, de estrutura de carreira, alteração de diretrizes sobre desempenho, enfim, uma série de modificações que serão apresentadas oportunamente pelo governo federal e, na fase final, uma reestruturação completa desse novo serviço público, desse novo servidor público, com a instituição de um novo regime jurídico. Todas essas modificações foram apresentadas pelo governo na live de hoje, né, nessa entrevista coletiva, e aqui nesse vídeo eu vou abordar somente as alterações relativas ao cargo, né? Hoje em dia, o acesso ao cargo público ele pode acontecer tanto em cargos públicos efetivos, mediante concurso de provas ou de provas e títulos, como mediante a assunção em um cargo temporário, seja um cargo regido pela Lei 8745, cargos temporários de natureza, por exemplo, como professor substituto, como cargos ministeriais vinculados a projetos internacionais, ou então através de ocupação de cargos também tidos por temporários, mas que sejam cargos de livre nomeação e de livre exoneração. Toda essa estrutura será modificada e nós teremos 5 estruturas de acesso ao cargo público. A primeira estrutura vai ser um cargo chamado cargo de vínculo de experiência. É um cargo que, obviamente, tem uma duração delimitada no tempo. Ele vai ser de pelo menos um ano, a ocupação de pelo menos um ano nesse cargo de vínculo de experiência para o servidor que pretenda, né, ingressar em um cargo com prazo indeterminado, e vai ser um cargo ocupado por pelo menos 2 anos para o servidor que pretenda ocupar um cargo típico de Estado. Então, aqui a gente já tem 3 novos cargos, né, distintos das regras atuais. Primeiro, então, esse cargo por vínculo de experiência, um cargo por prazo indeterminado e um cargo típico de Estado. Tanto o cargo de vínculo de experiência quanto o cargo por vínculo por tempo indeterminado, eles não geram direitos de estabilidade, né? Eles serão regidos por um vínculo, por um regime jurídico pessoal que ainda será editado, e eles não geram o direito de estabilidade. O único cargo que gerará direito de estabilidade é o cargo típico de Estado, para aquelas carreiras típicas de Estado, que também não foram delimitadas ainda por essa proposta de emenda à Constituição. O que é importante a gente saber é que essa estabilidade ela só vai ser garantida para os ocupantes de cargos típicos de Estado depois que eles permanecerem por 3 anos nessa modalidade. Além disso, a gente ainda vai ter... outro ponto importante também é que todas essas formas de acesso ao cargo público exigirão o concurso público de provas ou de provas e títulos. E que a vinculação previdenciária, tanto do cargo por vínculo de experiência, quanto do cargo por tempo indeterminado, quanto do cargo típico de Estado, essa vinculação previdenciária ocorrerá junto ao regime próprio de previdência dos servidores públicos, tá? Além dessas 3 formas, né, de vinculação e de ocupação de cargo, nós teremos outras 2. Essas outras 2 não exigirão a realização de concurso público, elas poderão ser realizadas através de processos seletivos simplificados, de maneira muito semelhante àquilo que a gente já observa, por exemplo, na Lei 8745, né, na lei que trata dos cargos em substituição, dos professores substitutos, enfim, dos cargos temporários.
que também são ocupáveis mediante a realização de processo seletivo simplificado. Para esses servidores não será exigido esse período de experiência, né, ou esse cargo por tempo de experiência. Tá? Ele passa a ocupar esse cargo, que é chamado de cargo por prazo determinado, e o cargo seguinte, né, para completar o rol desses 5, seria o cargo das lideranças, em substituição àquilo que nós conhecemos por cargos de livre nomeação e de livre exoneração. É importante que os regimes jurídicos, tanto dos primeiros 3 cargos quanto dos 2 últimos, é totalmente diferente daquilo que a gente conhece hoje. Eu acho que tão somente os cargos típicos de Estado é que terão uma semelhança maior à vinculação que nós temos pela Lei 8.112. Tá? Então, essas relações jurídicas serão ainda apresentadas por esses projetos de lei. Claro que a gente ainda depende dessa reforma administrativa ser aprovada no Congresso Nacional. É uma PEC, então ela tem um rito diferenciado e mais robusto, mas de toda maneira é uma mudança extremamente impactante no serviço público, na vida do servidor público, na vida do concurseiro, né? Você que está estudando para um concurso público também vai ser impactado por essa alteração. Então é uma modificação que a gente precisa conhecer, precisa estudar, precisa criticar, para que o resultado final seja um texto mais fluido, um texto que não impacte a vida daqueles que já são servidores públicos e que não precarize a vida daqueles que pretendem se tornar servidores públicos. Eu vou continuar falando desse tema, óbvio, né? E eu volto aqui para gravar novos vídeos e explicar também um pouco mais sobre esse assunto. Eu vou deixar depois uma caixinha aqui de dúvidas, de perguntas, para a gente trocar uma ideia e quem sabe fazer uma live sobre esse assunto. Beleza? Foi um prazer revê-los, um beijo e até mais. Tchau, tchau.